Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aí dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos sobre o tema 9 marcas de uma igreja saudável. Assista aí no nosso canal do YouTube os outros vídeos sobre algumas outras marcas. Estamos na nossa 6ª marca, estudando aí um entendimento bíblico da membresia da igreja. São 3 encontros sobre esse tema. Nós tivemos o encontro passado e nós falamos no encontro passado sobre o que é uma igreja. Em rápidas palavras, você pode ver com mais detalhes as explicações no vídeo anterior, mas nós vimos que igreja é a comunidade de todos os salvos de todos os tempos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo e até a consumação dos séculos, tantos quantos se converterem aí ao Senhor. E a definição de igreja no Novo Testamento, na Palavra de Deus, vai nos apontar para várias metáforas. E uma delas nós destacamos aqui, que é a metáfora do corpo. E como um corpo, nós que somos a igreja, nós compomos esse corpo como membros desse corpo. E daí a ideia de membresia da igreja. Nós somos membros de um corpo vivo, de um organismo vivo, tendo Jesus como o cabeça, como o Senhor dessa igreja. E como membros nós estamos ligados uns aos outros num relacionamento íntimo proporcionado a nós pelo nosso Senhor. E também nós vimos que essa igreja pode ser entendida a partir da perspectiva de uma igreja invisível, que é aquela igreja que só Deus vê, aquela igreja que você não sabe quantos nomes tem, quantas pessoas são, de quantos lugares são, e aquela igreja visível, que nós chamamos atualmente de igreja local, aquela igreja em que você pode verificar lá na lista do hall de membros, você sabe quem é aquela pessoa. Então, pensando nessas definições, nesses temas sobre igreja, é que nós vamos entrar no nosso próximo assunto sobre essa 6ª marca. E o assunto que nós vamos falar sobre hoje é o que envolve ser membro de uma igreja. Quais são as implicações de você estar unido a essa igreja que nós já mostramos no vídeo anterior? Nós vamos pensar aqui especialmente na igreja invisível, embora no decorrer desse estudo você perceba que algumas dessas implicações têm a ver também com a igreja visível, isso é, a igreja local, mas a nossa ênfase será mais na igreja invisível. Quais as implicações, então, de ser membro dessa igreja, ser membro desse corpo de Cristo, pertencer a um organismo vivo no qual o Senhor também está? Obviamente, nós não conseguiremos abordar todos os assuntos que envolvem ser membro de uma igreja e precisaríamos selecionar alguns desses assuntos para abordarmos nesse estudo. E eu gostaria de abordar pelo menos 3 aqui, que é reunião com regularidade. Você pertencer ao corpo de Cristo envolve você se reunir com regularidade com o restante desse corpo, com os membros desse corpo. Nós vamos pensar nisso a partir de textos bíblicos. O segundo ponto aqui que envolve ser membro de uma igreja é dispor os seus bens materiais. A disposição dos meus bens materiais. Se pertenço àquele corpo, eu sou responsável pela manutenção também desse corpo em todas as suas áreas de necessidade. E uma delas que nós vamos destacar aqui é a necessidade material, a necessidade de coisas que precisamos, que são básicas para a nossa vida. E uma terceira e última seria a utilização dos meus dons espirituais. Se nós fazemos parte de uma igreja,
se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos também dispor, utilizar, colocar em funcionamento as habilidades espirituais que Deus tem nos dado. E quando eu falo isso, nós já pressupomos biblicamente que Deus distribui dons. E o nosso objetivo é ver todos esses pontos, o que envolve ser membro de uma igreja, a partir de textos bíblicos. E desejo que Deus abençoe a sua vida, que você acompanhe conosco esse estudo. O primeiro ponto que envolve aí a ser membro de uma igreja é a reunião com regularidade. E aqui cabe esclarecer que a Bíblia não está prevendo uma situação como essa, por exemplo, de pandemia, em que nós estamos utilizando esse recurso da internet, das redes sociais, para nos aproximarmos. Nós vamos ver que essa reunião com regularidade, ela vai muito mais além do que estar junto no mesmo lugar. E um dos textos que é comumente usado para embasar essa prática de igreja se encontra em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 24 e 25. O texto diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos pensar na ideia de que, no versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Como eu falei no vídeo anterior, existem vozes aí se levantando já há algum tempo, defendendo que não há necessidade de você ir para a igreja, de você se reunir em um local, de você até mesmo se filiar a uma igreja local, fazer parte da membresia da igreja local, para ser salvo, para pertencer ao corpo de Cristo. Esse grupo é bem conhecido aí como os desigrejados. Os desigrejados são essas pessoas que defendem que você não precisa frequentar a igreja, estar junto da igreja para pertencer ao corpo de Cristo e ser salvo, por exemplo. Só que essa mentalidade, esse entendimento não é novo. Nessa época aqui, em que o autor escreve a esse grupo, já havia pessoas que tinham o costume de não se reunir, de não estar junto. E quando se ajunta, é a oportunidade de colocar em prática alguns dos mandamentos de Deus para a sua igreja. E, como eu falei, é muito mais do que estar junto. Como é muito mais do que estar junto, nós vamos perceber que nós podemos colocar em prática essa reunião com regularidade, mesmo estando em tempos de pandemia, como estamos atualmente, impossibilitados de nos reunirmos em um lugar, por exemplo, e fazer aquilo que Deus nos ordena juntos. O texto no versículo 24, eu gostaria de voltar, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ora, é possível que alguém esteja reunido no mesmo lugar, achando que é membro de uma igreja e mesmo assim não estar cumprindo com essas ordenanças da palavra do Senhor. Primeiro, consideremos-nos. Essa palavra diz respeito a você dar uma atenção especial a alguma coisa. No caso aqui, consideremos-nos uns aos outros. Isso é, dar uma atenção especial. Notar com precisão e cuidado o outro. Não é notar para qualquer uma razão ou qualquer uma intenção. O texto é muito claro quando diz para que notemos aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A ideia de estimular aqui é de provocar, de você fazer com que algo ou uma pessoa faça alguma coisa. Então, o objetivo pelo qual
nós devemos notar uns aos outros, e notar bem, prestar atenção, estar sensível ao que acontece com nossos irmãos à nossa volta, é para estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Antes de qualquer coisa, isso é ser membro da igreja. Antes de qualquer ajuntamento formal ou qualquer ajuntamento que prenda, que ajunte pessoas num determinado lugar, se essas pessoas não colocarem isso em prática, elas não estão sendo igreja. E é por isso que, mesmo nós não estando reunidos num determinado lugar, nós podemos ser igreja se nós colocarmos isso em prática, considerando uns aos outros, isso é, tendo a sensibilidade com relação à vida um do outro, não para qualquer outro objetivo, mas para estimular para o amor e as boas obras. Você tem estimulado, meu irmão e minha irmã, alguém ao amor e às boas obras? Você tem feito da oportunidade que Deus te dá de conversar com alguém pelo WhatsApp, pelo telefone, por quaisquer outros meios de comunicação, uma oportunidade para estimulá-lo ao amor e às boas obras? O texto não para por aí, o texto vai dizer, ainda no versículo 25, antes façamos admoestações. Não deixemos de congregar, já era costume de alguns, no momento nós estamos impossibilitados de nos ajuntarmos. Mas isso não nos impede de colocarmos em prática essas coisas. Admoestarmos uns aos outros, isso é encorajar, trazer uma palavra de consolo, trazer uma palavra de exortação, uma palavra de correção e incentivar o irmão e a irmã a exercer o amor, exercer a prática das boas obras. Nós temos disposto aí informações para quaisquer irmãos que queiram participar, por exemplo, da nossa rede solidária, da ISEC. Pessoas têm sido abençoadas com esses recursos. É um ponto que nós vamos ver mais adiante, mas envolve boas obras. Então, se nós não colocarmos isso em prática, mesmo quando voltar a regularidade das nossas reuniões, e mesmo que você venha para a igreja para se reunir nos grupos pequenos, nos cultos, nas nossas programações de uma forma geral, nós não estaremos sendo igreja se nós não colocarmos isso em prática. A igreja, ela se caracteriza como igreja, como um corpo de Cristo, não só pelo seu ajuntamento. Isso tem sido esquecido quando nós olhamos para esse texto. Não deixemos de congregar. E a ênfase tem sido: venha para a igreja, venha para a igreja, venha para o culto, venha para o grupo pequeno, participe da escola bíblica. Só que se nesse ajuntamento não estivermos engajados para considerarmos uns aos outros, para estimularmos a fé, o amor e tantas outras coisas, admoestarmos, nós teríamos aí tantos exemplos de versículos bíblicos estimulando os mandamentos recíprocos uns aos outros, perdoar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Se nós nos reunimos fisicamente, mas não colocamos isso em prática, nós não estamos sendo igreja. E é por isso que, mesmo não estando reunidos hoje, por causa dessa pandemia, nós podemos colocar isso em prática. É isso que o texto nos ensina em rápidas palavras, né? Nos ensina a nós valorizarmos essa reunião com regularidade, mas essa reunião com uma finalidade, que é desenvolvermos a nossa fé através desses mandamentos. O segundo ponto aí que envolve ser membro da igreja é a disposição dos bens materiais. Uma ressalva que eu quero fazer aqui
é que nesse ponto nós não estamos querendo tratar especificamente de dízimos e ofertas. Estamos pensando, como eu falei anteriormente, na igreja invisível. E por esse olhar, todos os que fazem parte desse corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, estão unidos uns aos outros e é imprescindível que eles disponham todos os seus bens para suprir quaisquer necessidades que surgirem dos outros membros desse corpo. Porque, como Paulo vai falar, quando um membro sofre, todo o corpo padece. E como uma família, nós nos ajudamos, nós nos suprimos. E o intuito é justamente falar sobre isso nesse ponto. E o texto que eu quero usar, na verdade, os textos que eu quero usar como base aqui, se encontram em 2 Coríntios, alguns versículos do capítulo 8 e alguns versículos do capítulo 9. O texto fala da disposição que os irmãos tinham de ajudar aqueles que tinham mais necessidades. E Paulo vai relatar algumas situações e embasar também o motivo pelo qual ele orienta aqueles irmãos da igreja de Corinto a fazer esse tipo de assistência, né? No capítulo 8, Paulo vai dizer assim, eu gostaria de destacar alguns pontos à medida que eu for lendo. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Eu li do capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Paulo está aqui argumentando com aquela igreja de Corinto, dando exemplos nas igrejas da região de como se deve usar os bens como igreja de Deus para abençoar outras pessoas. E Paulo vai dizer que aquelas igrejas da Macedônia fizeram isso em meio a muita tribulação. Eles estavam vivendo um contexto de muita tribulação e mesmo assim manifestaram alegria para usar os seus bens em benefício de outros irmãos. Paulo aqui estava numa campanha para levantar ofertas para ajudar os irmãos pobres da igreja de Jerusalém. Paulo vai dizer também que eles se mostraram voluntários no versículo 3, na medida das suas posses e mesmo acima delas. Eles pediram com muita insistência, Paulo vai dizer, para que eles pudessem participar dessa assistência aos santos. Então nós vemos aí uma igreja que, em meio a muita tribulação, se dispõe a ajudar com alegria. Uma igreja que insiste com o apóstolo para que ela tivesse também a oportunidade de fazer isso. Ou seja, elas estavam dizendo assim, olha, nós queremos participar. Deixe que a gente participe disso também. E Paulo vai dizer que eles fizeram também um esforço quanto a isso, porque na medida das suas posses e mesmo acima delas, eles mediram a situação na qual os irmãos de Jerusalém estavam vivendo e decidiram abençoar com as suas posses, e mesmo acima delas. Alguém poderia pensar que você, para ser membro da igreja, você precisa se desfazer de tudo aquilo que você tem para assistir o irmão que também não tem nada. O interesse de Paulo não é provocar esse tipo de atitude, porque na continuidade do texto, ele vai dizer no versículo 8 a seguinte palavra.
Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Paulo aqui está dando não só um argumento de um exemplo de igrejas que praticam esse tipo de assistência. Não só igrejas entenderam que ser membro do corpo de Cristo é também se envolver com os seus bens e seus recursos. Paulo, para acabar com qualquer tipo de relutância a esse tipo de prática, ele coloca o exemplo de Jesus Cristo. Ele diz: vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Paulo está dizendo assim: olha, vocês não têm qualquer outro argumento para não participar disso, porque o Senhor da vida de vocês, o Senhor da igreja fez isso. O Senhor da igreja se fez pobre para nos abundar em riquezas. Ele vai listar algumas coisas aqui também, a partir do versículo 11 do capítulo 8. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Paulo aqui deixa bem claro que essa participação é segundo aquilo que você tem. Você não deve ser levado a fazer qualquer outro tipo de arrumação para abençoar outras pessoas, ou mesmo fazer algo acima da medida das suas posses. Por quê? Ele vai dizer: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas é para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, que de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Paulo aqui está preocupado também com a maneira como nós usamos nossos recursos. Ele não está tentando aqui dizer que você dê tudo o que você tem para assistir o irmão necessitado, mas não é para que você doe daquilo que você tem e você mesmo passe a não ter mais nada, mas é para que haja um equilíbrio aí e todos venham ser assistidos. Isso é ser membro da igreja, isso é fazer parte da igreja, isso é se preocupar com o que o outro irmão está passando, está precisando. Paulo, ao fazer tudo isso, ao recomendar aos irmãos de Corinto isso, ele disse que enviaria uns irmãos antes da ida dele a Corinto, para que esses irmãos organizassem essas coletas, né? Essas ofertas, para que quando Paulo chegasse lá, ele não tivesse que correr atrás de tudo isso. Isso está do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. No versículo 5, no final, ele diz assim: olha, que vocês façam isso e essa oferta esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, cada um deveria dar conforme as suas posses, não para que faltasse para aquela pessoa. Devia haver disposição, mesmo em meio a lutas, em meio a tribulações. Ou seja, não devemos fazer isso só quando tudo está bem, não devemos fazer isso só quando nós estivermos ricos, porque essas igrejas faziam na medida das suas posses, e essas igrejas eram pobres. E mesmo assim, Paulo tem um cuidado para que vire ali uma comunidade de igrejas pobres e todos pobres. Pobres no sentido assim de não ter com que se alimentar, não ter o sustento, não ter as coisas básicas. Mas ele se preocupa também que essa oferta seja uma oferta de generosidade e não de avareza. E aqui ele vai exaltar a partir de então a ideia de que todos nós tenhamos a disposição no coração de sermos generosos e sempre pensar em abençoar de uma forma bem maior. Por que nas nossas ofertas, na utilização dos nossos bens, o nosso coração sempre se inclina a dar menos, a abençoar menos?
quando pensamos em abençoar, por que que nós sempre limitamos a nossa quantidade de bênção na vida de outra pessoa? Paulo vai dizer a partir do versículo 6 do capítulo 9, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Paulo está tentando preservar ali a motivação do coração daqueles irmãos. Você está dando por quê? Você quer ser visto pelas pessoas? Você está dando por necessidade, com tristeza no coração? Isso não está sendo voluntário, não está sendo com alegria. Detalhe que Paulo estimula isso. Ele não quer dizer que se você perceber tristeza no coração, no uso dos seus bens, você decida não mais usar os seus bens para abençoar os membros do corpo de Cristo. Não, você corrija esse posicionamento e essa motivação e assim faça como deve ser. Ele vai dizer, ora, aquele que dá semente, versículo 10, ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Paulo está afirmando que o próprio Deus que nos dá condições de fazer isso, Ele mesmo vai suprir as nossas necessidades. E como é que Deus faz isso? Através do mesmo mecanismo pelo qual Ele está nos fazendo, ou melhor, pelo qual Ele está nos usando. Deus vai usar sempre pessoas para também nos abençoar. E aí, no versículo 12 em diante, ele vai mostrar que resultados, do ponto de vista de Deus, isso traz. Ele vai dizer assim, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificaram a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo dom inefável. Note comigo aqui as consequências desse tipo de generosidade, desse tipo de prática que envolve ser membro de igreja. Deus é glorificado, ele vai dizer assim, olha, isso redundou em muitas graças a Deus. Eles glorificaram a Deus pela obediência de vocês. Terceiro, né, eles oraram em favor de vocês com grande afeto. Isso aproximou a manutenção do amor que esses irmãos tinham uns pelos outros. Pensando em todos esses detalhes desse texto, que são muitos, nós podemos concluir que ser membro de uma igreja, ser membro desse corpo de Cristo, envolve necessariamente você dispor os seus bens. Nós temos aqui esse exemplo dessas igrejas que Paulo cita aqui em Coríntio. Destinar os seus bens para abençoar a vida de outras pessoas. Se você é membro do corpo de Cristo, você deve entender que os seus recursos não são os seus, são recursos do corpo. Você é um administrador daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. E como administrador, você deve servir ao dono desses bens, ao dono desses recursos. E o dono desses recursos nos orienta que esses recursos, além, obviamente, de servir para o nosso sustento, para nossas necessidades, para o nosso deleite e prazer, também deve servir a todos os outros membros do corpo de Cristo, em todas as necessidades que surgirem. Bom, esse último ponto, ele está relacionado um pouco com o primeiro ponto. Esse último é a utilização dos nossos dons espirituais. Ser membro do corpo de Cristo envolve você dispor os seus dons espirituais, utilizá-los para a manutenção, a edificação desse corpo.
Nós vamos pensar em alguns textos, 1 Pedro, Efésios e 1 Coríntios. O primeiro texto, 1 Pedro, está aí no capítulo 4, versículo 10 em diante. O texto diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Algo que nós podemos já destacar de cara nesse texto é que tudo isso deve redundar em glórias a Deus, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus. Essa é a finalidade pela qual nós devemos usar os nossos dons. Os nossos dons devem ser para a glória de Deus e para o benefício da igreja. Os dons não podem ser usados para benefícios próprios. Paulo criticou, exortou, admoestou severamente a igreja de Corinto por causa desse mau uso dos dons no meio da igreja. Nesse texto aqui de Pedro, ele diz servir uns aos outros. Essa palavra servir, ela é muito esquecida ou deixada um pouco à parte do nosso contexto, mas ela implica no fato de que tem alguém agindo como um servo. Nesse contexto, é como alguém sendo um escravo, né? Foi como Jesus fez com os seus discípulos no episódio que nós conhecemos como o lava-pés, que ele lava os pés dos discípulos. Jesus se coloca na condição de servo, na condição de escravo. Servir uns aos outros aqui é considerar que o outro é superior a você. Utilizar o seu dom a serviço do corpo de Cristo é ter em mente, primeiramente, que o outro é maior do que você e você serve com o seu dom àquela pessoa para o benefício dela, para o bem dela. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A ideia de servir cada um com o dom que você recebeu é pensar o seguinte: quando nós não servimos a Deus com o dom que nós temos, os prejuízos disso são inúmeros, são incalculáveis. Não há alegria nesse serviço, não há esmero nesse serviço, não há zelo nesse serviço. A produtividade desse serviço é bem provável que seja pouca. Não há contentamento nesse tipo de serviço. Quando nós servimos naquele dom que Deus nos deu, e daí nós não podemos negligenciar os dons que Deus nos deu. Paulo fala isso a Timóteo: não negligencies o dom que há em ti. Quando nós agimos e utilizamos o dom que Deus nos deu, a probabilidade de sermos pessoas mais eficazes nesse serviço, pessoas mais satisfeitas em Deus naquilo que realizamos, é bem maior. A utilização desses dons deve ser como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa ideia de multiforme, pensando primeiramente nela, a ideia de que Deus tem vários dons, tem várias maneiras de fazer a sua igreja se manter viva por meio do exercício de várias pessoas desempenhando várias funções dentro desse corpo. É isso que significa multiforme graça de Deus, as várias maneiras, várias formas de Deus fazer a sua igreja crescer e se manter viva. A ideia de ser como bons dispenseiros é justamente aquela pessoa que cuidava da dispensa. Um dispenseiro é aquela pessoa que tinha como responsabilidade administrar os bens da dispensa do seu senhor. Significa que ele precisava ter o controle daquilo. Ele precisava fazer um trabalho eficaz, porque senão iria faltar mantimentos, iria faltar alguma coisa para aquela família. Então, um bom dispenseiro era alguém que administrava bem aquilo que, primeiro, não era dele, era do seu senhor.
e estava ali para o benefício de toda a casa, de toda a família. Pensando nisso, nós devemos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus tem entregado dons ao seu povo. Qual é o seu dom? Como você tem utilizado esse dom que Deus te deu? Pedro vai dizer assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Esse tema aqui, se alguém fala, essa ideia se alguém fala aqui, diz respeito a tudo aquilo que está envolvido com o dom da fala, admoestar, aconselhar, pregar, o dom de esclarecer as escrituras e dar uma palavra de Deus, uma direção. A ressalva de Pedro aqui é que fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, você não tem que falar segundo a sua vontade. Você não tem que falar conforme aquilo que você quer. Para a manutenção do corpo de Cristo, a palavra proferida deve ser de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, isso é, faça com a força que Deus te dá para fazer isso. Faça com todas as suas forças, faça dando o seu melhor, faça dando o seu máximo, porque você está servindo a Deus ao servir os irmãos. E ele conclui aqui, Pedro, dizendo que tudo isso é para a glória de Deus, como nós falamos no começo. Nós podemos passar aí para Efésios, capítulo 4, e ver um outro texto sobre essa mesma ideia do uso dos dons. Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, o seguinte: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Esse texto também é muito usado quando se trata dessa ideia do uso dos dons. O que podemos pensar desse texto, e o que ele nos fala, é que a finalidade pela qual Deus dá dons ao seu povo, e aqui ele vai falar muitos, né? Profetas, evangelistas, apóstolos, pastores, mestres, a lista de dons é bem maior do que essa. Você pode consultar outros textos que falam sobre isso. Deus faz isso com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para nos aperfeiçoar. Deus dá habilidades espirituais a pessoas para que elas utilizem essas habilidades com a finalidade de promover o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, isto é, pessoas servindo, capacitando outras para desempenhar os seus serviços também que Deus vai dando. E o texto vai dizer no versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo. O uso dos dons na igreja, no corpo de Cristo, que envolve ser membro do corpo de Cristo, tem como finalidade edificação do corpo. Você tem participado da vida da igreja com a utilização dos seus dons? Como você tem utilizado os seus dons? Você tem utilizado para promover essa edificação que a palavra de Deus fala? Quando você pensa em um dom que você gostaria de ter ou que você gostaria de aprimorar, você pensa que esse dom está intrinsecamente relacionado à edificação da igreja? Muito mais do que a sua satisfação pessoal na utilização desse dom. Isso é importante pensar porque nós não devemos avaliar
o desejo nosso por ter algum dom ou pela utilização do dom, baseado na nossa satisfação em executar, em colocar em prática aquele dom. Em outras palavras, quando a pessoa diz assim, eu fico muito feliz em estar aqui fazendo esse serviço. Eu estou muito feliz em aqui servir nesse ministério da igreja. É importante pensarmos que a finalidade principal do uso dos dons não é a satisfação pessoal. Não vai ser a sua satisfação pessoal que vai validar a sua atividade ministerial. Vai ser, primeiramente, o entendimento da finalidade pela qual Deus te deu esse dom, que é a edificação da igreja, o aperfeiçoamento dos santos. E quando eu falo isso, é preciso a gente equilibrar com o que eu falei anteriormente no texto de Pedro. Você precisa sim estar satisfeito com o dom. Você precisa fazer aquilo para o que Deus te chamou. E você precisa ter alegria nisso. Só que a alegria não é em si mesmo. Não é em você mesmo, em você mesma. A sua satisfação deve ser em estar cumprindo uma vontade de Deus. E em estar participando da ação de Deus na vida do corpo de Cristo por meio do dom que Ele mesmo te deu. E, portanto, você deve equilibrar essa alegria que você tem que ter ao utilizar o seu dom com a finalidade para a qual Deus te deu esse dom. E, portanto, a sua satisfação ao se envolver em algum ministério utilizando o seu dom não deve ser em si mesmo, mas na alegria de que Deus te deu esse dom para você servir para a edificação da igreja. E Paulo vai dizer até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. E ele vai continuar mostrando que a utilização desses dons deve ser para que cada vez mais cresçamos. E o nosso crescimento tem um alvo. Ele está baseado num objetivo que é se parecer mais com Jesus, se aproximar cada vez mais da estatura de espiritualidade, de perfeição que há em Cristo. Então, se você é membro do corpo de Cristo, é imprescindível que você utilize os seus dons para o aperfeiçoamento dos santos. Se você se diz que pertence ao corpo de Cristo e não utiliza os seus dons, você está entrando em contradição. Você não está fazendo valer a sua própria palavra. Você está negando aquilo que você mesmo falou. Pertencer ao corpo de Cristo é colocar em prática também os seus dons. E o último texto aqui que fala nisso é só um versículo que corrobora com tudo isso que nós falamos. Coríntios 14, 12, Paulo vai dizer assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Vou ler mais uma vez. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O contexto da igreja de Corinto era um contexto que as pessoas queriam dons, desejavam ter os dons e curiosamente, elas queriam ter aqueles dons que davam maior destaque, maior evidência. E não necessariamente esses dons, a utilização desses dons na vida daquela igreja de Corinto edificava a igreja, tanto que Paulo vai corrigir aqui por muitas vezes aquela igreja. E nesse versículo, a orientação é que, tudo bem, vocês desejam ter os dons espirituais? Ok, muito bem. Procurem progredir nisso. Procurem progredir para a edificação da igreja. Obviamente, o uso dos dons, ele traz algum benefício para você, mas esse benefício é secundário. Esse benefício é em consequência do uso do seu dom.
o objetivo é para a edificação da igreja. E mais uma vez, Paulo corrobora aqui com tudo isso que nós temos falado. Por fim, chegamos aí ao final do nosso estudo. Envolve sim ser membro de uma igreja. Primeiro, recapitulando aí com os irmãos, envolve você se reunir com regularidade com aquela congregação. E muito mais do que estar junto num determinado lugar, essa membresia vai ser marcada pela maneira como você conduz esses relacionamentos, que são relacionamentos marcados por a observação cuidadosa em como o irmão está vivendo, está passando, a estimulação quanto ao amor, às boas obras, a admoestação. Tudo isso pode ser feito além do momento de reunião juntos. E é isso que nós temos feito nesse tempo de pandemia. Segundo, envolve aí a utilização dos bens materiais. À medida que a gente se envolve com os nossos irmãos, nós vamos percebendo que há necessidades não só da alma, mas também do corpo. E nesse ponto, como membros uns dos outros, nós devemos suprir as necessidades dos outros membros à medida das nossas posses, à medida daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Não para que também tenhamos necessidade, mas ao fazermos isso com generosidade, façamos com alegria, com voluntariedade. E por último, a utilização dos nossos bens espirituais, nossos dons espirituais, como eu falei nesse momento. Então, nós temos tudo isso envolvendo aí ser membro da igreja. Obviamente, envolve muito mais. E eu espero que Deus abençoe a sua vida. Desejo que Deus faça você crescer na fé, no amor, nas boas obras, na vida comum da igreja, como um membro ativo do corpo de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos louvar a Ti, Deus. Obrigado pela oportunidade de pensarmos sobre a igreja, sobre a coluna e baluarte da verdade conforme a Tua palavra. Obrigado porque essa igreja tem um Senhor que é Jesus Cristo, tem um cabeça desse corpo. Que o Senhor nos faça entender todas as implicações que existem no fato de sermos membros desse corpo. São várias, nós pensamos em apenas 3, mas queremos que o Senhor faça com que isso produza fé em nossos corações e se transforme em atitudes, em ações. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida.